oficial. Pediu exoneração ao advogado-geral da União, José Levi, uma das principais pontes do governo Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, pediu demissão, mas como você viu nas informações trazidas pela Raquel Vargas, a mudança foi desenhada pelo presidente Jair Bolsonaro, que vai alterar 6 ministérios. Está aí na sua tela agora. Está aí na sua tela agora a carta do advogado-geral da União pedindo demissão. É oficial, então, a Advocacia Geral da União foi mexida e José Levi vai deixar o governo Jair Bolsonaro, e quem assume, Glória Vanik, é André Mendonça, o atual ministro da Justiça. Segue com a gente aqui também a Raquel Vargas e todo o nosso time de análise. Glória. É isso, Daniela. Então, aí troca em 6 ministérios, uma baita de uma dança das cadeiras que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo nessa segunda-feira. E eu queria ouvir do Yuri Pita, daqui para frente, Yuri Pita, o que se pode esperar desse governo com toda essa mudança no ministério que a gente está observando agora? Olha, Glória, eu vejo como uma tentativa do governo, de novo, de ter mais coesão naquelas bandeiras que são caras ao presidente da República. E aí, para citar como exemplos, André Mendonça já foi advogado-geral da União, foi para o Ministério da Justiça, foi bastante leal ao presidente na função de ministro da Justiça, inclusive tomando atitudes criticadas pela comunidade jurídica, e agora, voltando para a Advocacia Geral, me parece que vai ser mais leal ainda do que foi José Levi. Não teria, como André Mendonça, ocorrido o episódio que ocorreu naquela ação que o próprio presidente da República expôs ali a sua vontade de questionar os decretos de 3 governadores, incluindo o do Distrito Federal, de quem ele tira o secretário de Segurança Pública. Anderson Torres, além de ter sido cotado para assumir a Polícia Federal, já no governo Jair Bolsonaro, teve diversas vezes seu nome cotado para uma eventual recriação do Ministério da Segurança Pública. E aí também por essa agenda, por essa capacidade de diálogo com as corporações das polícias militares. Me parece ali, e aí juntando com a peça do Ministério da Defesa, colocando o general Braga Neto, que é muito próximo do presidente, estava ali na Casa Civil, ou seja, despachando diariamente no mesmo prédio com o presidente para assumir o Ministério da Defesa. De novo, me reitero a minha avaliação, o meu olhar externo, de que o presidente está buscando reafirmar a sua autoridade, dar mais coesão em postos muito chave do governo, principalmente nessas questões em que recentemente ou ao longo deste enfrentamento à pandemia, viu essa autoridade, se não questionada, ao menos não tão seguida com tanta lealdade quanto o presidente gostaria. E, de novo, num momento em que o governo está sob muita pressão pela condução na pandemia. Me parece muito claro com essas mexidas que a busca do governo é fundamentalmente de coesão. E aí, quando escolher em definitivo quem vai para a articulação política na Secretaria de Governo, aí a gente vai ter claro se toda essa coesão vai ser possível de se conviver com a articulação, com a atual base que o governo tem no Congresso Nacional. Se o Centrão vai comprar essa coesão que o presidente Jair Bolsonaro está buscando reafirmar no seu governo. Eu vou conversar também com a Renata e pegar esse gancho da palavra que o Yuri trouxe de coesão, que é o que pede, né, aquelas cartas que a gente vem acompanhando, aqueles documentos de governadores, prefeitos, dos próprios empresários, né, que o governo atue com maior coesão. E aí, quando você fala em coesão, Renata, a gente pode fazer um paralelo ou citar que isso também pode estar ligado a um pedido de menos participação da parte ideológica do governo Bolsonaro, menor participação da ala ideológica. Alguns ministros ainda resistem, a gente vê o primeiro deles agora sendo ameaçado, né, com esse pedido de demissão e essa conversa que a gente ainda não sabe onde é que vai dar e de que forma que essa possível saída do ministro Ernesto Araújo, que compõe esse bloco, pode respingar no restante. Perfeito, Tainá. Assim, acho que muita gente deve estar pensando nisso. A gente está aqui desfiando esse novelo, apresentando os nomes e como a temperatura dentro do governo, mas afinal, o que isso indica para a configuração do governo como um todo? Daniela trouxe mais cedo os reflexos
que essas mudanças trazem na interlocução, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal, que é algo que o governo Jair Bolsonaro remou muito para construir nos últimos meses. A gente teve, no ano passado, diversos episódios de crise séria entre os poderes, entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros da Corte. Nesse momento, quando a gente olha para a ala ideológica, Tainá, é muito importante a gente ter em mente que o presidente Jair Bolsonaro não acordou e não deu as indicações nem para aliados no Congresso e nem para auxiliares do Palácio do Planalto que gostaria de tirar o Ernesto Araújo do comando do Ministério das Relações Exteriores. Ernesto Araújo virou a grande figura da ala ideológica, porque justamente essa ala foi perdendo espaço ao longo do tempo. Justamente, inclusive, para poder pavimentar esse caminho do presidente Jair Bolsonaro em direção à pacificação contra os poderes. Esse foi um pedido feito em diversos momentos, tanto pelo Congresso quanto pelo Supremo Tribunal Federal, que o presidente Jair Bolsonaro tirasse do primeiro escalão do governo, essas figuras mais polêmicas. Foi isso que fez, por exemplo, o presidente tirar Abraham Weintraub do comando do Ministério da Educação, uma pasta que foi dada à ala ideológica logo no início do governo. Então, as indicações que a gente tem não é de um movimento do presidente para simplesmente silenciar essa ala. É uma mexida mais ampla. O presidente, sim, pode agora, em breve, confirmar a mudança na chancelaria, no comando do Ministério das Relações Exteriores, mas as indicações que ele deu é que, no fim, ele assim o fará a contragosto. Eu prestaria mais atenção nas demais mudanças. O que ele faz ali no comando do Ministério da Defesa, tirando Fernando Azevedo e Silva e colocando o que auxiliares presidenciais dizem. Um militar de sua confiança, um militar próximo, tira Braga Neto do coração do Palácio do Planalto e coloca no comando das forças. As outras mexidas que ele faz internas na estrutura, que é muito fundamental para o funcionamento do governo Jair Bolsonaro. Deixa eu aproveitar aqui a presença da nossa super repórter Raquel Vargas, que trouxe aqui a informação, o desenho de toda a mudança, o mapa da guerra que o presidente Jair Bolsonaro está executando hoje, fazendo trocas estratégicas e importantíssimas em seu ministério. Raquel, obviamente você conversou com políticos, deputados, fontes a respeito dessas mudanças. Qual é a análise, qual é a avaliação que eles estão fazendo dessa mexida que o presidente Jair Bolsonaro está dando? Como você trouxe aqui, 6 ministérios vão ter troca de guarda, pelo menos, né, segundo o que está sendo estudado pelo governo agora. Qual é a recepção, Raquel, dessas mudanças? Olha, Dani, algumas dessas mudanças eram inesperadas agora neste momento, mas as que surtem aí mais efeito nos bastidores, sem dúvida, é em relação ao ministro Ernesto Araújo, chanceler, que hoje fez esse pedido de demissão. Os parlamentares com quem eu conversei disseram, olha, a gente tem aqui uma sensação de alívio, mas tem aquela questão, o que vai trocar, se é 6 por meia dúzia, se vai vir uma mudança na condução, se vai se manter um perfil ali ligado a essa ala ideológica. E em relação ao ministro da Defesa também, que gerou ali muito espanto, porque nem aliados do ministro esperavam por essa troca neste momento. Eu conversei com um parlamentar que é amigo pessoal do ministro e ele falou, ele estava agora participando de uma comissão e fui avisado pelo meu assessor. Então, assim, nem mesmo aqueles que estavam próximos do presidente. Mas claro que a leitura, acho que a Renata fez muito bem essa leitura, é de buscar ter perto aí em pastas estratégicas aliados do presidente, aliados de primeira hora do presidente. A gente vê pelo ministro da Justiça que volta para a AGU, André Mendonça, que em muitos momentos ali no Ministério da Justiça as pessoas falavam, ele ainda continua atuando como advogado-geral da União do Presidente.